Olha, pode esperar uma Série A bastante consistente, que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Não vou falar a classificação final, mas a ideia é que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Briga por Libertadores? Difícil projetar agora porque a gente não joga o campeonato sozinho, depende do que os outros adversários vão apresentar também. Mas a ideia é que a gente possa competir em bom nível com todos eles. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Vou começar esse vídeo assim, te olhando nos olhos. E já te faço a pergunta. Se meu treinador tá confiante no Campeonato Brasileiro, tu acha que eu não vou ficar? É nós nas cabeças, família. É isso, vamos pra cima. Confia no Barbieri. O cara sabe o que fala. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínas e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer aquela resenha boa. Trazer aqui o Maurício Barbieri, deu uma entrevista exclusiva hoje lá na ESPN, falou de diversos pontos sobre reforços, uma resposta muito interessante. Ele disse que tá o tempo todo aí falando com o Paulo Brax, cobrando cadê os reforços. Uma resenha maneira, falou também desse momento que o Vasco está vivendo, né? Porque recentemente, na apresentação dele, ele disse o seguinte, ó, hoje a gente começa atrás dos nossos adversários, aqui no Rio, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Mas depois desses 3 confrontos aí, o que o Maurício Barbieri acha? Vamos passar aqui e aí eu quero saber a sua opinião também. E teve o seguinte também, família, hoje teve um protesto, se eu não me engano, Ninho do Urubu, né? Pararam ali o Léo Pereira, os torcedores do Flamengo, e cobraram. Porra, salário em dia, não sei o que, não pode perder pro Vasco, time de Série B. E aí eu sei que você vai falar assim, porra, Thiago, toda hora tu traz esse cara aqui que não sei, mas os caras não param de falar da gente, né? Culpa do Pumita, que faz um gol pusca, instala a crise no Flamengo, que é isso, que golaço do Pumita, até me arrepia de lembrar. E aí o Mauro César falou dessa situação do torcedor do Flamengo que cobraram, que falaram que não pode perder pro Vasco. Vamos resenhar também sobre isso. Antes quero falar aqui da minha parceiraça do canal, que é a 1xBet. Se você gosta desse mercado, gosta de fazer uma apostinha, apostar no momento do Pedro Raul, que com certeza vai guardar contra o Bangu, esse é o momento, porque a 1xBet deixou aqui um cupom para nós aqui do canal Vasco em Família. Você depositando 100, 200, 300, 1.200, até 1.200 reais, eles vão dobrar em bônus. O cupom aqui, ó, família 1x. Dá essa moral aqui pro Thiagão, dá essa moral pra 1xBet também, vai estar ajudando aqui o canal Vasco em Família, casa de aposta com muita credibilidade no mercado, patrocina aí o Barcelona, tá fechado aqui com o Vasco em Família e graças a vocês que estão dando a moral aqui também no Vasco em Família. Vamos seguir o nosso vídeo, eu quero trazer aqui, família, um texto muito bom, é um vídeo de um ex-ator da Globo, ele participou da novela, né, Malhação, o nome dele é Vinícius Wester, cara, ele é vascaíno. Ele tem um Instagram que só fala do Vasco, tem um canal no YouTube também. E aí, cara, ele trouxe aí um texto, né, um vídeo muito bom sobre algumas situações que a gente escuta, né? É inveja, né, cara? Mas a gente ouviu isso aqui recentemente de tricolores, falando que era uma final de Mundial e por isso que a gente ia lotar o Maracanã. Agora ouvimos também de flamenguista, ganharam um título aí, ganharam de 1-0 do Flamengo, é campeão mundial, na Série B no ano passado, né? O goleiro do Bahia também falou uma coisa nesse sentido. E aí, cara, é um texto muito bom, é um vídeo muito bom que o Vinícius Wester fez aqui, porque até no vídeo dele ele vai se emocionando, cara, e eu mesmo me emocionei, me arrepiei, porque, cara, foi perfeito. Cada palavra que ele fala faz todo o sentido e representa o sentimento do vascaíno. Por isso que a gente está tão esperançoso aí de viver um ano de glórias esse ano, de uma nova realidade aí no nosso Vascão. Se liga só. Mais uma vitória e uma festa linda da torcida na arquibancada. Mas para a torcida do Flamengo, comemoramos como se fosse um título. Essa não é a primeira vez que a gente ouve isso. Aconteceu contra o Bahia, contra o Cruzeiro e contra o Botafogo também. Mas esse vídeo aqui ele serve para deixar claro uma coisa para vocês. Nós jogamos 5 vezes a Série B. Assistimos de camarote a destruição do nosso maior amor.
A única forma que a gente encontrou para enfrentar tudo isso foi abraçando o Vasco. E eu não tô falando do fato de termos esgotado quase todos os jogos em São Januário no último ano. Eu tô me referindo à maior associação em massa da história do futebol, aos aeroportos fechados no pior momento da nossa história, do time que subiu para a primeira divisão apenas com o grito da sua torcida espalhada nos 4 cantos do Brasil. No último ano, jogamos pelo menos 30 dos 38 jogos da Série B praticamente em casa. Vocês acostumaram-se a ver o futebol como um negócio. A gente aprendeu a ver o futebol como essência. Hoje, o público que vai assistir ao jogo do Vasco não é mais o senhor de 50 anos que assistiu a tantas glórias. É o jovem, de 23, 24, 25 anos que se identifica com a história do verdadeiro clube do povo. E a identidade que eu me refiro, ela só mostra que o futebol não se faz só dentro de campo. Ele se faz nos bastidores e principalmente na arquibancada. Eu me tornei vascaíno por influência do meu pai. E desde que comecei a acompanhar o futebol, eu só assisti o Vasco apanhar. Tentaram manchar o nosso nome. E principalmente, tentaram apagar a nossa história. Os dias de raiva e estresse com esse time foram muito mais numerosos do que os de festa. Mas eu me mantive ali. Eu vi os nossos rivais enfileirando vitórias, enquanto éramos goleados pelo CSA dentro de casa. Mas eu me mantive ali. Eu vejo a imprensa diminuir o nosso tempo de tela diariamente. Mas eu não me importo. Eu virei voz para gritar pro mundo que vão continuar tentando nos diminuir. Mas não se apaga a luz de um gigante. O Vasco não é o meu time. O Vasco faz parte de quem eu sou. E dentro de mim existe um sentimento que prevalece nesse momento, que é a lealdade. Eu não vou pro estádio apenas para torcer pela vitória do meu clube do coração. Eu vou para ficar sem voz de tanto gritar que eu amo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, eles não vão conseguir entender tudo isso que a gente tenta explicar, porque talvez eles não sejam tão resilientes quanto nós. Ou talvez eles não saberiam por onde começar a reescrever uma nova história. Mas a gente soube. O Vasco respira e o Vasco voltará a ser gigante. E não é por dinheiro e nem nada disso. É por amor. O Vasco é meu, que tenho 27 anos. É seu, que tem 50 anos. É seu, que tem 15 anos, e seu, que tem 30 também. O Vasco é nosso. O Vasco é e sempre será do povo. E é isso que eles não suportam. Eles não suportam ver o povo feliz. Fala comigo, é bom ou não é? Cara, ele deu um show nesse vídeo aí, família vascaína. Eu gostei muito, por isso estou aqui compartilhando com vocês. Vamos seguir o nosso vídeo para falar aí do melhor treinador do Brasil nesse momento? Não exagera, Thiago. Tenho certeza que alguém vai chegar aqui e falar nos comentários. Não exagera, Thiago. Mas vem fazendo aí um grande trabalho, um Vasco que mostra muita intensidade, um time muito comprometido com as ideias de jogo do Maurício Barbieri, mostra a variação. O Vasco joga com 3 atacantes, né? O Eric Marcos, o Peck, joga com 3 volantes e consegue marcar pressão, como fez com o Fluminense e como fez contra o Botafogo. Joga com 3 volantes também, mas com uma variação tática de jogar atrás da linha da bola e sair nos contra-ataques. Então o Maurício Barbieri realmente vem implementando as suas ideias e vem conseguindo, vem dando certo. Família Vascaína, estou muito satisfeito com o trabalho dele. Hoje ele estava lá na ESPN e comentou um pouco aí sobre diversos assuntos muito interessantes, né? Coloquei no início do vídeo a confiança que ele tá no trabalho dele, no elenco atual e com certeza na chegada de reforços. Então ele acha aí que o Vasco vai brigar na parte de cima, do Campeonato Brasileiro. Mas vamos iniciar aqui o nosso vídeo com a pergunta que a jornalista fez no início do trabalho. Ele disse, estamos atrás do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo. Mas e agora? Vamos ver o que ele falou. Se liga só. A gente aqui, eu já começo também te perguntando, porque lá atrás, quando você foi apresentado, né, para assumir esse novo Vasco, você falava que o Vasco estava em construção atrás dos grandes times do Rio de Janeiro. Agora, alguns jogos depois, 3 clássicos depois, derrota para o Fluminense, vitória do Botafogo, agora essa vitória contra o Flamengo. Que nível você está vendo esse Vasco? Bom, eu acho que nos 3 jogos, inclusive do Fluminense, apesar da derrota, a gente fez um bom jogo, né? Teve um bom rendimento. Eu acho que é cedo para dizer que a gente está no mesmo nível ou tem ultrapassado eles. Eu acho que o importante é que a gente conseguiu competir em pouco tempo, ainda com um elenco em reformulação, em construção, tudo aquilo que a gente tem dito, mas hoje o Vasco é uma equipe bastante competitiva e tem demonstrado que consegue competir e brigar com as grandes equipes do país, que é o objetivo principal do ano, a Série A e tudo mais. Então eu acho que a gente tem conseguido em pouco tempo atingir um nível satisfatório. E o que a gente espera a partir de agora é seguir crescendo, desenvolvendo, evoluindo cada vez mais para tornar essas vitórias algo mais consistente, algo que aconteça mais vezes.
Tá aí, família. Durante esse período, né, o Vasco aí no Campeonato Carioca, dessa reformulação, a gente sempre vem falando aqui que o parâmetro pro Vasco no Campeonato Brasileiro é Botafogo, Fluminense e Flamengo. E o Vasco jogou muito bem contra os três. 2 vitórias e mereceu ganhar também do Fluminense. E aí também a gente vem falando, pontuando a importância de classificar para as semifinais do Campeonato Carioca para ter mais jogos desse nível, desse tipo, pensando sempre aí no Campeonato Brasileiro. Essa semana eu acho que eu fiz um vídeo, foi ontem, eu falei assim, o que eu espero que o Vasco possa fazer no Campeonato Brasileiro é classificar para pré-Libertadores. E aí eu trouxe os times que classificaram ali via Campeonato Brasileiro. Falei do Palmeiras, tinha o Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, tava o Fluminense, o Flamengo, Corinthians. E o que eu disse aqui, alguns falaram assim, Thiago, pé no chão. Eu lembro que falou assim, Thiago, o Vasco está atrás de todos esses times. Mas não é esse o ponto. O ponto é que hoje eu acho que o Vasco pode competir. É certeza de ganhar? Claro que não, mas eles também não vão ter a certeza de ganhar do Vasco, porque o Vasco hoje tem qualidade, hoje o Vasco tem uma ideia de jogo, hoje o Vasco tem recurso para competir com esses times. Então eu tô confiante como o Maurício Barbieri e acho que esses 3 clássicos aí foi um parâmetro interessante pra gente pensar no Campeonato Brasileiro. Acho que todo mundo entende isso, todo vascaíno e todo mundo que trabalha no Vasco pensa dessa maneira, precisamos de reforços e o Maurício Barbieri falou sobre essa situação. Se liga, ele perturba o Paulo Brax, ó. A ideia sim que a gente vá no mercado buscar, a gente precisa encontrar esse jogador ou essa peça. Eu faço sempre muitos pedidos pro Paulo. Em alguns momentos é possível atender, em outros não, ou porque o jogador tem contrato, ou porque está fora por questão financeira, por uma série de questões, mas a gente tem sempre trocado e os pedidos são muitos, como eu disse. Mais ou menos quantos? A ideia... Muitos? 5, 3? Não, a gente já falou desde o início do ano de muitos nomes, muitos a gente acabou não conseguindo, como eu disse, tem jogadores que ou têm contrato e não eram possíveis de estarem deixando o clube, outros por questão financeira, mas a gente troca muito em relação a isso, né? Desde o início, como a gente vinha no elenco em construção, a gente procurou mapear todas as posições. Agora a gente tem posições que a gente entende que tem uma segurança um pouco maior, tem outras que a gente entende que precisa continuar buscando. Uma é essa, do Andrei. Então a gente segue em busca, mas não consigo te dizer quando a gente vai encontrar, se a gente vai encontrar agora nessa janela ou só na próxima, uma situação que a gente não tem ainda resolvida. É isso, família, o trabalho não para, com certeza eles estão avaliando o mercado nesse sentido mesmo. Sobre o Andrei, né? Eles vão trazer uma peça de reposição, um jogador à altura, foi dessa maneira que ele falou na entrevista, tem que trazer um jogador à altura do Andrei, porque sabe que vai contar com ele por pouco tempo, e tem outras opções como o Maurício Barbieri vem conversando, ele, Abel, buscando reforçar o elenco. Quanto mais peças chegar, mais vai dar confiança, não só para nós vascaínos, mas também aí pro elenco, pro Maurício Barbieri. Cara, o Vasco vem jogando bola. O Vasco realmente vem dando alegria aí ao torcedor vascaíno. Claro que não é garantia de nada, mas pela primeira vez aí em muito tempo, talvez... tirando ali 2011, 2012, pelo menos na minha carreira de torcedor, eu entro tão confiante aí num campeonato brasileiro. Então, estou muito satisfeito, espero que o trabalho continue, o Vasco evoluindo pra gente chegar, pra gente competir e conquistar, quem sabe aí, uma pré-Libertadores, uma Libertadores, já fico muito feliz, família vascaína. Pra finalizar o nosso vídeo, essa derrota aí pesou, hein? Ô, Pumita, por que você fez isso com os caras? Eu quero botar aí na tela, hoje teve um protesto lá no Ninho do Urubu, se eu não me engano, e aí vou botar aí na tela, aí a SPM destacou, ó. O que está acontecendo com o Flamengo? Perdemos 3 títulos. Perder para o Vasco é inadmissível. Perder para um time de Série B. Salário em dia, vocês andando de carrão, vamos jogar bola. É Flamengo. E aí, o Mauro César, hoje lá na Jovem Pan Esporte, comentou um pouco aí sobre essa cobrança da torcida do Flamengo ali em cima do Léo Pereira. Se liga só. A frase resume tudo. Perder para o Vasco é inadmissível. Por quê? Primeiro, o Vasco é um time grande. O Vasco é um grande rival do Flamengo. O Maracanã tinha 70 mil pessoas e a torcida do Vasco foi em peso. Aliás, a torcida do Vasco é a única que vai em peso contra o Flamengo dos 3 outros grandes do Rio de Janeiro. E vai mesmo. O Vasco com jogadores novos, elenco novo. Vem treinando já desde o comecinho de dezembro, se preparando e mobilizado para esse jogo. Esse é o jogo, é o Flamengo. Dessa vez, um ano sem jogar, agora temos a chance de ganhar deles. É mais ou menos isso que foi o que mobilizou o time do Vasco. Vencer o Flamengo aqui significa, além de avançar para a classificação, o Vasco precisava fazer essa torcida comemorar quase um título, porque tem sido muito raro. E é natural que assim seja, e foi para o Vasco extremamente importante. Então, assim, acho que até uma falta de noção
do que é o Flamengo e o que é o Flamengo e o Vasco. O cara é Flamengo, ele não sabe o que é o Vasco e Flamengo. Ele não tem noção, aliás, que o Vasco e Flamengo é Vasco e Resende. Não é. É Vasco, Flamengo, Flamengo e Vasco. Como é Corinthians e Palmeiras, São Paulo, Grenal, que teve domingo. Você imagina, chegar lá amanhã um Colorado, chegar lá pro jogador do Internacional, pro Mano Menezes, perder pro Grêmio é inadmissível. O Grêmio é time da Série B, veio também da Série B. O cara é Grenal, cara, não pode acontecer. E o time do Grêmio hoje também já não é o time da Série B, já contratou um monte de gente. O Suárez não estava na Série B. O Vina, que fez o gol número 1 do jogo, não estava na Série B. Enfim, muita coisa já mudou. É isso, eu não vou me estender muito não, mas eu vou dar aqui a minha resposta que eu tô dando para alguns torcedores do Flamengo que estão vindo aqui no canal, pô, com toda a brincadeira, com toda a humildade, respeito, e aí, pô, isso que é maneiro, zoação, brincadeira, isso faz parte, né, brincando aqui comigo, falando que, pô, vocês ganharam um título, parabéns, ganhar do Flamengo de 1-0. E aí eu venho falando, gente, calma, vocês têm aí esse histórico recente de vitórias em cima do Vasco, não por mérito de vocês não, é por uma incompetência nossa. Enquanto vocês estavam aí contratando, o Vasco não tinha um time minimamente competitivo para ganhar de ninguém, não é só do Flamengo não. Aí vem uns falar assim, mas vocês ganharam porque o Flamengo estava no momento ruim. Momento ruim é ter Edmar. É Raniel, é Gustavo Torres, é Neto Borges, é Carlinhos, é Léo Matos, é Quinteiros. Isso é momento ruim. É por esse motivo que o Vasco vinha perdendo pra vocês. E aí acertou aqui, ó, o Vasco com salário em dia, entrou em campo com salário em dia, entrou aí com investimento. Olha o que deu. Vitória nossa. Vão acostumando com isso. Isso vai virar rotina. Tudo normal no Rio. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.